2008, começo de 2009, quando fiz 18, meu avô falou, vou te dar um carro, e eu tinha que escolher alguma coisa, mas se fosse um carro novo eu não ia ter grana pra bancar o carro. E eu optei por ter um Fusca, aquela história de tipo, Fusca é tudo barato, Fusca é Fusca. Falei, é isso aí. Todo mundo criticou e falou, tá louco, o carro não tem seguro, o carro não sei o quê. Aí acabou acontecendo, meu avô me deu esse primeiro Fusca, um 1973. E daí eu comecei a pesquisar. Comecei a querer entender mais do que não só um carro barato, do que ser só um Fusca. O que tinha na história do carro. E eu comecei a gostar dos décadas de 50, que eram os fabricados na Alemanha, que eram os primeiros pós-guerra, que era o começo da Volkswagen. Naquele momento, aparentemente era só literatura, não passava nunca ia conseguir comprar um carro um Split, um Oval, porque todo mundo falava é muito caro, é muito raro. Todo esse tempo acabei nunca deixando os carros de lado, os Volkswagen de lado, fui trocando Fusca em Fusca por Fusca e tive outros da linha Puma, acabei trocando num 356 que eu tenho até hoje. E no final de 2016 foi quando aconteceu. Fui no meu restaurador e eu cheguei lá, vi o Split lá, que era de um cliente dele, o cara tava pensando em começar a montar o carro. Mas também tava possível de ele vender. Eu acabei fazendo uma proposta e comprei o carro. Meio que foi meu presente de Natal de 2016. E foi aí que começou o projeto de pesquisar como que ia fazer, se ia fazer o carro novo, se ia manter as características do desgaste que o carro tinha, até chegar no projeto que é hoje, onde eu tomei o caminho de manter o aspecto externo, mas recuperar a parte interna e não perder as características reais do carro. Corvette Stingray 63, Bugatti Type 57C Atlantic, Ford Coupé 37. Hoje em dia, a gente falar sobre um vigia bipartido como desse Fusca aqui é um assunto bastante incomum, mas entre a década de 30 e de 50 era uma solução de design bastante comum até, principalmente para carros que tinham um design um pouquinho mais aerodinâmico. Na década de 60 ali a gente teve o De Tomaso Mangusta, mas a verdade é que isso foi desaparecendo com o passar do tempo. E como tudo que desaparece, que é muito marcante, em carros que tem uma história muito marcante, acaba se tornando um item muito cobiçado. Por exemplo, no caso do Corvette foi apenas 1 ano de produção. No caso do Fusca, foram 5 anos de produção se a gente considerar a produção comercial para o cliente, né, para o público. E esse carro aqui, na verdade, em específico, tem alguma coisa que deixa ele ainda mais raro, né, Matheus? Aí. Beleza? Tranquilo. Explica pra gente, então, o que é o tal do Zwitter. O Zwitter é uma migração do final da produção do Split mesmo, que era o Brezel, que era o painel diferente, que era ainda muito pós-guerra, que era muito Fusca pós-guerra, para depois migrar pro Fusca Oval, que já perde o Vigia. O Zwitter no Brasil, ele acaba sendo dos splits o mais comum, porém fora ele é muito raro.
porque ele foi fabricado num curto espaço de tempo, Poucos meses, né? poucos meses, e como até hoje a gente vive no Brasil, não quer na Europa, não quer nos Estados Unidos, manda para algum país que aceita. Então foi o que aconteceu. Mandou pro Brasil e lá vendia. Então, em 53 a gente teve 3 Fuscas, é isso? 3 modelos diferentes de Fusca. Teve os Vita de transição, ou no começo de 53 ainda tinha... Na verdade, em 52, Tá. a gente tinha, até o meio de 52 a gente tinha o Brezel. Tá, nenhum Brezel 53. Não, o Brezel não. Já virou Zwitter? Tá. Ele vira Zwitter, Aham. e daí depois, final de 53, a gente tem o Oval. Aham. Então são os 3 em 2 anos, vamos dizer assim. Tá. E esse carro aqui, ele foi, como todos dessa época, ele veio todo desmontado pro Isso. Brasil. E aí ele era montado aqui na Volkswagen no galpão alugado na Ipiranga, né? Isso, exatamente. Ele não vinha pronto. Então vinham as peças e realmente soltas, era um Lego. Aham. E daí pra montar ele completamente aqui no Brasil, no Ipiranga, como você falou. E a produção começou uns anos depois, né? Fabricação A mesmo, fabricação oficial no Brasil é 59, né? Aham. Que daí já é na fábrica mesmo, na planta de São Bernardo, Aham. que é até hoje, né? Sim. Me fala um pouquinho sobre essa unidade, a história dela. Você sabe qual que foi o ciclo de vida desse carro? Então, a gente não tem o histórico completo dele. Aham. Eu tenho mais ou menos os últimos 30, só que dos últimos basicamente 25 ele dormiu. Aham. Ele foi um guardado. carro que ele começou a ser restaurado, inclusive essa cor que tá nele, ele não é tinta, era aqueles fundo antigo de caminhão. Sim. O carro tá sendo preparado para pintura, então. Removeram tudo. Ele começou a ser removido, foi feito os separos da carroceria, Aham. e daí automaticamente eles pararam. Eles pararam de fazer a restauração e esse carro ficou guardado por uns 25 anos. Aham. Quando foi descoberto por um pessoal de São Paulo, Tá. e 2 amigos compraram entrou outro carro no negócio. E começaram a fazer o carro, mas nunca ninguém realmente terminou o projeto. Sim. Nunca ninguém colocou motor e fez o carro andar, que foi quando eu comprei no final de 2016. Foi meu Certo. presente de aniversário, de Natal. Que legal. E eu comprei o carro pra mim, que era um sonho de ter um split, né? E aí você teve uma decisão de preservar essa história que ele carregou de forma espontânea. Isso foi uma coisa que tomou uma certa dúvida pra mim. Tá. Porque pelo carro ser muito bom, ter uma lata muito íntegra, pintar Base é muito perfeita. fácil. É. É perfeito, é um carro que ele não tem massa. Não tem nada a esconder, inclusive, né? Não tem, porque você vê que é muito aparente a lata. Sim. E ele não tem, então era um carro que era perfeito pra ser novo, pra ser restaurado. Tá. E eu acabei falando, ele tem a história dele, ele ficou desse jeito. E eu falei, vamos montar ele assim. Tá. Vai ter que ser o jeito dele. E foi assim, vai ter que ser. E hoje tem muita gente que tem o trabalho de fazer parecer o que isso realmente é, né? As pessoas tentam acabar simular a ação do tempo, e essa ação o pessoal chama de hat look. Mas o meu ele é o tempo mesmo. A gente não forçou absolutamente nada nele. Tirando a questão de suspensão de rodas que a gente já vai falar, você tem algum item aqui de customização, alguma sutileza externa, pelo menos falando? Ou é tudo exatamente como saiu? Os retrovisores. Os retrovisores são os Albert. É. E aí as rodas, conta pra gente aí. As rodas na realidade era um sonho, né? Porque elas são as réplicas da 52 Outlaw, que o Magnus Walker criou e usada muito nas Porsches. Sim. Mas não tinha nenhum Hercules usando. Tá. Mas a dificuldade de importação, tempo, dólar, que tá até agora nas alturas, eu arrumei um amigo que topou fazer e a gente fez só esse jogo. Caramba. Daí... E como é que foi o processo? Ela é fundida com... CNC. CNC. É gourmet essas rodas? É. Um de um. Caramba, pô, que legal, mano. E daí a gente Quais são as montou. medidas? Tala 4,5 na frente e 5,5 na traseira. Tá. Pneu de Smart na frente, pneu de Corolla na traseira.
E parte de suspensão, tem a barra de torção, né? Tudo regulável, né? Se eu não me engano. Na frente é adição dupla catraca, Tá. manga de eixo EMP. Aham. Traseira não teve absolutamente nada, só facão regulável, deslocado, mas tudo original, inclusive freio do carro inteirinho original, panela nos quatro, fadiga quando eu dou pé, se eu precisar dar fadiga. Entendi. Até algumas coisas ainda não acompanharam algumas modificações que eu fiz, precisaria ser melhoradas. Ô, Matheus, trazendo de volta um pouco aquele assunto que a gente estava falando sobre questão de customização, né? Porque o Fusca tem uma história extremamente longeva e com isso ele atravessou várias ondas que de outras culturas começaram e terminaram, né? Se pegar a época dos Hot Rods começou e terminou, aí o meio que voltou agora, teve a época dos Muscles e o Fusca meio que passou por tudo isso. Então tem várias panelas, todas as tribos, vários estilos de várias épocas. Se você dar uma pinceladinha, a gente sabe que é uma coisa que tem muita área cinza no meio, né? Mas dá uma pinceladinha pra gente nos estilos que existem, o que caracteriza mais ou menos cada um deles? Vou começar falando pelo Hatch Look, que acaba sendo meio que, acho que o estilo que mais encaixa no meu carro. Que seria esse desgaste, tem gente que fala que não é só o desgaste, que seria a onda do reciclável, seria manter também um pouco do estado. Temos a questão do German Look também, que é muito focado em uso de peça Porsche. Mais moderno, né? Um pouco mais moderno. Anos 80, 90. A gente, vamos dizer que na onda dos Fuscas a gente foi muito nos décadas de 80, década de 90 a gente foi bastante, coloca uma Cup 3, coloca um velocímetro Porsche, um volante 914. Então, temos o Call Look também, né? Que é o estilo californiano, que é do pessoal que acabou sendo, foi uma cria de quem não tinha o dinheiro para ter os Hot Rod, e acabou sendo criado o Call Look. Acho que basicamente é essa, não de mais alguma. Tem a velha Escola Brasil, que aí é uma coisa bem local aqui. O Brasil, ele, mescla tudo, o jeito eu não, como eu falei, eu não consigo encaixar o Brasil em nenhuma delas. O Brasil acho que mescla um pouco de tudo, porque não é só Call Look, não é só Hot Look. E muitas vezes que a gente chama daqui é uma coisa que o gringo não reconhece como um Call Look, por exemplo, alguma coisa assim, né? Sim, o estilo... Acho que isso inclusive é uma coisa muito peculiar do Brasil, porque mesmo que a gente chame de JDM e tudo mais, mistura às vezes influência do mercado americano e personalização com o japonês, não fica uma coisa muito precisa, né? Não poderia ser diferente no mundo de air cooling, né? Mas tem tantos itens, né? Bom, vamos passar a parte interior aí, que a gente estava falando mais cedo, aí tem algumas coisas interessantes aí. E a coisa mais curiosa para mim é isso aqui, né? A gente tem o lado de dentro pintado e o lado de fora com toda a pátina, né? A ideia foi como parecia que ele tivesse realmente ficado no templo, mas com a interna montada. Essa foi Ficou no tempo com os vidros fechados. Os vidros fechados, exatamente. Como se gastou, mas por dentro ficou. Então foi essa a intenção. Então a gente tentou deixar o mais próximo do original possível. Então, tecido, cor também da época, tudo. Esse tecido que você estava comentando mais cedo, né? Ele é o que chega mais próximo, aí tem disponível no mercado aqui, do tecido que se usava, né? Ele é um tecido nacional mesmo, mas ele tem toda essa parte de descamado, que é bem parecido com o tecido original. E parte de volante aí? O volante também é meio que acabou virando um acessório atual, tá bem em alta, vamos dizer assim, que é um volante que são dos Standard, dos KDF Standard, que é o volante 3 raios. Sobre a mecânica eu costumo dizer que ela é uma mecânica básica aperfeiçoada. Por que isso? Ela é um motor 1600, obviamente de original só a cilindrada, mas ela tem um cabeçote trabalhado, uma taxa de compressão mais alta, carburadores são... Você lembra a taxa? Acho que 13 alguma coisa. Etanol, é bem alto, é bem alto. Ela é no álcool, no etanol. As Weber, que são italianas mesmo. Mas do resto é só acerto mesmo que o carro tem. Hoje, a receita old school, né? Receita old school. Fluxo puro, né? Comando mais bravo. Sim. O comando é um W110. Que não é um comando que ele afeta tanto a marcha lenta. Levinho. É bem levinho, você consegue equalizar bem. E eu já andei com uns 2 acertos diferentes. Um acerto que prevalecia a baixa e um acerto que prevalece a alta. Hoje está na alta. Então o carro desenvolve melhor, mas na cidade eu tenho que andar limpando. Mas também não é. Pelo comando não ser alto, não incomoda.
curiosa, Matheus, é que um carro, ele se enquadra, a gente tá falando até mais cedo disso, é difícil tanto de encaixar ele numa caixinha, vamos dizer assim, dos estilos de personalização de Fusca, né? Claro. Mas ele fica até numa zona cinza entre o personalizado e o survivor e o colecionável, assim, ele tá na área cinza dos três, né? Porque eu não acho que um carro que é totalmente, vamos dizer assim, imaculado nessa condição histórica, isso aqui não pode torcer o nariz de um cara que realmente gosta de carro antigo, que vive automobilismo e ferrugem no sangue. A gente tem as rodas aqui e tudo mais, mas o carro preserva a essência dele. Sim. Ao mesmo tempo, é difícil de encaixar ele como um ratch look também, né? Porque, Sim. pô, ele carrega a patina dele, não é que você transformou ele num carro para parecer alguma coisa. Então é uma situação muito curiosa desse carro aqui. É difícil encaixar ele em alguma coisa. É isso justamente que dá a personalidade para ele, né? E acho que essas rodas aí mataram a pau, cara. Né? Muito legal. Acho que combinou com o carro, com o projeto. Sim, embrulha o pacote, né? A roda pra mim, eu tive o prazer do Magnus Walker compartilhar foto, Putz, ele demais. Postar foto no Instagram pessoal, então foi uma coisa que você vai postar, que eu consegui atingir o objetivo. Sim. E entre tantas assim, opiniões que a gente escuta, nem sempre positivas, e gente que dá palpite, porque o carro é novo, não é pra fazer isso. E você tem que fazer o projeto do seu jeito, do seu gosto e tocar. Sim, porque justamente por ser um carro de carroceria íntegra, tem gente que vai exigir que faça uma restoration, deixar o carro no estado de collector, mas aí você sabe que lá fora tem agora essa onda de deixar o carro como ele... Tá mudando muito. Eu percebo que nos últimos eventos internacionais, agora teve o Bimpom, que foi só de Kombi Bandor, que reuniu uma quantidade de Kombi absurda. Uma boa quantidade das Kombis já estão com condição de sobrevivente. Sobrevivente. Sim, não, mesmo assim, eventos de super elite, assim, Pebble Beach, isso está cada vez mais em voga, a FIVA, né? Porque você está mantendo o que o carro é. Exatamente, porque tem uma coisa que você perde quando você faz uma restauração, e é muito difícil é muito fácil passar do ponto. Deixar o carro melhor do que ele era de época, e aí o carro fica tão perfeito, aí chamam de over-restoration, né? Então fica uma coisa que você perde a referência histórica. Você fazer um carro que quer resgatar, mas às vezes isso aqui é mais coerente historicamente do que... E aí te perguntar uma coisa, esse é um projeto bem difícil de mexer mais, né? Sim. Mas você tem alguma coisa que você quer fazer, melhorar ou acertar? Visualmente não. Tá. Tem dois pontos que estão assim nos próximos passos, que é talvez mexer no freio do freio dianteiro, colocar disco, é uma adaptação, mas é coisa simples, e escapamento traseiro, escapamento do motor eu quero colocar um escapamento de inox, tudo só de ruído mesmo, que já é de performance, mas só para melhorar mesmo. Queria um contraste interessante aí também com todos esses desgastes. Mas visualmente não pretendo mudar mais nada. Sim. E o carro que eu mais uso também, não dá pra ficar inventando, motor maior, vai custar dar mais manutenção. Sim. Uso bastante, a gente vai perder também um pouco dessa da alma ali, né? A gente achou a altura também agora, acho que foi uma altura achou boa. Ponto fino, né? Ponto fino porque já andei mais baixo, pega demais. O carro por baixo também, nós fizemos todo um trabalho por baixo para que não afetasse o chassi. Então por baixo ele é todo chapeado, tem toda uma proteção de cabeçote. Mas mesmo assim dá dó, né? Você vê bater, você vê encostar. Né? Sim, não. Então, essa carroceria tem que cuidar bem, né? Não dá pra moer muito. Nossa, show. Obrigado, Matheus, pelo conhecimento aí. Putz, parabéns pelo projeto. É difícil, nossa. Pessoalmente, acho que eu já só vi 2 split, ainda mais agora a condição que tem nessa fase de transição. Sim. Então, putz, parabéns e obrigado aí pelo conhecimento aí. Valeu, obrigado. Valeu, Matheus.